irmãos. Hoje vamos dar início a mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que é a lição número 8, a cura do cego de nascença. Nosso texto áureo está em João, capítulo 9, versículo 5, que diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E o nosso texto de apoio está em João, capítulo 9, do 1 ao 9. Amém? Amém. E a gente vai começar a falar baseado um pouco no texto áureo que a gente leu, né? Que Jesus se apresenta como a luz do mundo. E se você perceber a história, normalmente ela começa falando, né? E viu Jesus um homem, e estava Jesus caminhando. Parece que é meio clichê isso, que nem aqueles conto de fada, né? Era uma vez. Na verdade, isso tem um propósito, não é só começar uma história, tá? Jesus realmente via as pessoas. Realmente Jesus, quando passava pelos lugares, havia um propósito para ele estar ali. Então, todo o começo da história, ele não é só para ter um início, né? Mas sim para mostrar como Jesus andava por lugares onde ele sabia que as pessoas tinham necessidade, e também quando ele passava pelas pessoas, ele também via a necessidade das pessoas. Então esse começo das histórias, dos milagres, ele tem um sentido, não é só para dizer que começou a história, né? E os discípulos, vendo que Jesus havia prestado atenção numa certa pessoa, eles viram que essa certa pessoa era um homem e era cego. Então eles já começaram a fazer a pergunta para Jesus: Jesus, que pecado que esse homem cometeu, ou foi os pais dele que cometeram, para que ele seja nesta situação? Isso na verdade é um pensamento errado que eles já traziam já de muitos anos, né? Que eles assimilavam o sofrimento, a angústia da pessoa, ou seja ela cega, surda, paralítica, seja o que for, o que ela tem, aos pecados dela ou dos seus pais, né? Eles assimilavam isso, que era errado. Exato, porque a primeira coisa que eles fizeram foi julgar, ou seja, que pecado cometeu. Tanto julgaram já o próprio cego e já os pais dele de tabela, assim, sabe? Então, assim, a gente já vê que, como a gente falou lá nas primeiras lições, como a religiosidade, ela era extremamente vivenciada pelo povo, porque eles foram capazes de enxergar aquilo como um pecado e não como um ser humano que estava ali e precisava de ajuda. E Jesus, ao contrário deles, a primeira coisa que Jesus viu foi um homem cego de nascença que precisava ver. Assim como um mendigo lá na Porta Formosa. Exatamente. A mesma coisa. Eles não viam uma pessoa necessitada, eles não viam uma pessoa que precisava de um milagre, mas sim eles viam um mendigo, eles viam um pedinte, eles viam uma pessoa que estava sofrendo. Esse me referindo ao mendigo lá da Porta Formosa. Exato. E Jesus já responde para eles, né? Dizendo que nem ele nem seus pais pecaram, mas assim ele está para que haja a manifestação da glória de Deus. Vocês lembram da história de Jó? Quando Deus deu testemunho de Jó, falando que Jó ele era um homem bom, justo, reto, se desviava do mal. Aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu. O Satanás tocou nos bens, nos filhos, tocou na saúde dele. E aí então os amigos de Jó chegaram para Jó e perguntaram, né, que erro que ele tinha cometido, que pecado que ele tinha cometido para estar naquela situação. Ou seja, Jó não tinha cometido pecado nenhum, mas aquela situação estava acontecendo na vida dele para a glória de Deus, entende? Então assim, a mesma coisa se aplica a esse cego. Ele nasceu cego, não por causa de pecado, mas sim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então, a gente precisa também entender as formas com que Deus trabalha na nossa vida, né? E então, logo após, Jesus se declara a luz do mundo, como a gente leu no nosso texto áureo. E Jesus, junto com a declaração de que enquanto ele está no mundo, ele deveria ser a luz do mundo, ele também fala, né, que ele está ali para trabalhar enquanto é dia, porque a noite vai chegar e que ninguém poderá trabalhar. Ou seja, Jesus está dizendo, primeiro, que o ministério dele era curto. Então ele tinha que fazer as coisas de uma certa forma rápidas, né?
para cumprir aquilo, o propósito, o objetivo dele, que era a salvação. Então ele tinha que trabalhar enquanto era dia, e não é diferente para nós. A gente tem que trabalhar enquanto é dia, ou seja, enquanto nós estamos aqui. E a parte do nosso trabalho é ser luz, como Jesus foi. E é engraçado você falar de luz quando a gente está contando o milagre de um cego, porque o cego não vê a luz. E Jesus naquele momento estava dizendo, enquanto eu estou no mundo eu sou luz. Por quê? Porque quem mais precisa de luz é as trevas. E como o Jonas estava falando, o mundo jaz no maligno. Uma conversa anterior que a gente estava tendo, né? O mundo jaz no maligno, já está em trevas, né? O nosso mundo. E quem melhor, né, nesses momentos que nós vivemos, ou até mesmo na época dos discípulos, quem melhor do que Jesus para trazer essa luz para nós? Quem melhor? Exato. Jesus é a luz do mundo. E se Jesus está em nós, a gente cumpre aquilo que Jesus falou, que nós somos a luz do mundo e sal da terra, né? Então, essa é a ideia de você ser a luz no mundo. E aí depois a gente já vai para o tópico 2, que é uma cura diferente. E realmente foi uma cura diferente. Foi. Um tanto que inusitada, e alguns até ficam olhando assim meio, né, que cura esquisita. Que nojinha. Que nojinho. Que nojinho. Que foi onde Jesus cuspiu, né, na terra, fez um lodinho, um barrinho, né, e passou nos olhos do cego. Isso é como o Jonas falou naquela conversa anterior que a gente teve, que os métodos que Jesus usa não são os nossos. Na verdade isso aí já foi até assunto de outras lições que nós falamos aqui, que Deus não se utiliza dos mesmos métodos. Quando estava com o povo lá no deserto, né, se você lembrar a história, Josué, né? De Josué, que nós contamos a história, vários milagres ali, Deus fazendo com o povo. Deus nunca se utiliza dos mesmos métodos, e Ele não precisa que nós expliquemos o milagre, que nós venhamos a entender o milagre de uma maneira que só Deus pode explicar, só Deus sabe o real propósito. Exato. Ou seja, os métodos que Jesus usa, eles independem dos meios pelos quais eles acontecem. A ponto de também, como o Jonas estava falando, a gente não entende muitas vezes, né? Como a gente falou ali, o Jonas brincou, um nojinho. Realmente, imagina tu pegar cuspir na terra e passar nos olhos. Não faz sentido nenhum. Então isso, Jesus já foi completamente contra a lógica humana, contra aquilo que a gente acha que deveria ser. Como já naquela conversa de novo, né? Como o Jonas falou, Jesus podia ter olhado para o cego e disse, vê, assim como ele já fez com outros. Olhou para o paralítico e disse, anda, e o paralítico andou. Só que ele já fez milagres parecidos, ele já fez milagres assim. Assim como ele também fez outros com a saliva. Fez também. Então, é uma questão assim, que, como eu falei, os métodos de Jesus independem dos meios. Ele queria diversificar. Exato. Ou seja, mostrar que Jesus vai operar o milagre independentemente da situação, do momento em que esteja, o que for preciso, o que Deus tiver, Ele vai fazer. Então, para ver como Deus não se agarra aos nossos padrões, como Deus não depende dos nossos padrões para operar milagre. Assim como ele também não depende da nossa lógica, que é, por exemplo, como eu citei a história de Jó. Aparentemente, Jó não tinha motivo nenhum para Deus permitir que Satanás tocasse na vida dele. Por que Deus ia permitir que Satanás fizesse uma sacanagem daquela com Jó? Ou seja, para a glória de Deus. Então, por que Jesus às vezes usava métodos na nossa concepção estranhos, né? E Deus também conhecia o coração de Jó, né? De Jó. Corta. De Jó. Ele conhecia o coração de Jó, então ele sabia com quem ele estava falando quando Satanás veio falar sobre ele. Então Deus permitiu, porque sabia o que ia acontecer. Isso. E até Jó mesmo falou, né? Que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por mim se levantará. Ou seja, aí a gente já entra ali também para falar sobre a obediência do cego. Assim como Jó creu que existia um Deus, que existia um Redentor, que por ele faria algo, quando Jesus faz isso, gospe na terra, faz o lodinho, coloca nos olhos do cego, o cego também precisava crer.
né? A ponto que Jesus, depois que fez isso, Jesus mandou ele lá pro tanque de Siloé. Vai lá e te lava. Vai e lava-te. E aí, ou seja, para um cego, com os olhos cheios de barro, vai no tanque. Como eu falei, né? Os discípulos devem ter ficado assim, olha, ele já é cego. Aí com os olhos tudo embarrados. Sai se tateando no meio da multidão, assim, e o que o cego, tropeçando, cego fez? Ele foi, mesmo tateando, mesmo tropeçando, mesmo... Tô fazendo minhas palavras, né? Na Bíblia não diz que ele foi tropeçando, caindo, né? Mas acredito eu que cego, né? Foi indo meio aos trancos e barrancos. A Bíblia também não fala, né? Que alguém ajudou ele a chegar no tanque. Também. Mas foi lá e lavou. Em obediência. Em obediência a e Jesus. Voltou curado. E aí a gente vai entrar pro terceiro tópico e último, que é a incredulidade perante a cura. Depois que ele voltou curado, que ele voltou, né, para a vida dele, as pessoas, elas não reconheceram aquele cego. Por quê? Pela aparência dele, porque ele andava de forma autônoma, ou seja, ele estava andando sozinho, fazendo as coisas sozinho. Por quê? Porque ele estava vendo, né? E eles não reconheceram aquele cego. Agora, você imagina, como o Jonas falou na nossa conversa, eu falei para ele assim, vai, Jonas, mas ele só enxergou, né? Jesus só voltou a visão para ele. Ou seja, no rosto dele não mudou muita coisa. O que pintou ali nesse momento na cabeça das pessoas que viram aquele... Até então era cego, imagine a cena. Até então era cego, cego, mendigo, tá? E daí ele lavou os seus olhos, né? Tirou aquele lodo, começou a enxergar e de repente começou a caminhar tranquilamente. Vai imaginando. Começou a caminhar como se realmente estivesse enxergando. E estava enxergando. E as pessoas perceberam que ele já não estava mais tateando, já não estava mais, né? Quem sabe com a sua bengalinha, não sei, né? A gente não sabe. Mas eles perceberam a mudança. É aí que você tem que se ater. Eles perceberam a mudança na vida daquele homem. Como? Ele estava enxergando. Ele estava andando de forma autônoma. Então ele estava indo em direção e desviando, porque não até de pessoas, né? Enxergando. Exato. Ou seja, as pessoas olhavam para ele e não reconheciam. As pessoas preferiram acreditar que era alguém parecido com ele, um mini-me dele, do que olhar para ele e dizer, não, ele está vendo agora. Ou seja, era mais fácil as pessoas acreditarem em algo completamente fora da realidade do que acreditar no milagre, que é algo sobrenatural. Então, assim, eles preferiam acreditar em qualquer coisa, menos... Eles pensaram que era alguém parecido do que acreditar que realmente houvesse acontecido um milagre, que Jesus realmente tivesse curado. Exato. E como eu falei antes, né, que eu até comentei com o Jonas, ele só enxergou. Na verdade, ele não só enxergou. Jesus deu visão para ele, sim. Só que naquela época, por exemplo, a pessoa que era paralítica, que tinha alguma doença, que era cego, eles ficavam isolados na sociedade, porque não tinha como eles trabalharem, como eles fazerem as coisas. Então, o que restava para eles era mendigar. Era viver dependendo da ajuda dos outros. Que aí os outros expressavam as suas boas ações, a sua caridade ajudando, né? Então, assim, Jesus não só deu a visão para esse homem, mas também restaurou a sua dignidade, que ele deixou de ser mendigo. Então não foi só uma mudança de tipo, ele passou a enxergar. Foi uma mudança de vida para ele. E depois veio logo que as pessoas caiu a ficha, não, realmente é ele. Depois de discutirem entre si e tudo, e chegarem à conclusão que realmente era ele. Ele dizer, não, ele, não, sou eu. Ele falou, não, sou eu sou o mesmo, cego, aquele, não sei o que. As pessoas chegaram nele e perguntaram, tá, mas o que aconteceu? Quem te curou? O que foi que nós queremos saber? Daí ele falou, não, um homem chamado Jesus fez um lodo, contou toda a história, fez um lodo em sua mão, né? Pôs em meus olhos, mandou eu me lavar no tanque, e foi isso que aconteceu, eu fui curado. E aí então as pessoas ficaram curiosas para saber quem era o curador, quem era o Jesus. E aí perguntavam, tá, mas onde é que está esse homem? E Jesus não pediu nada para esse cego, não pediu que o cego divulgasse, não pediu que o cego falasse, nem que seguisse Jesus, nada. Jesus simplesmente curou ele. Enfim, foi isso que Jesus fez.
E quando aquelas pessoas perguntavam onde é que estava Jesus, a resposta dele foi, não sei. Ou seja, ele sabia onde ele estava, onde o cego estava, onde ele mesmo estava, ele sabia quem tinha curado ele, mas quando as pessoas perguntavam onde é que ele está, ele falou, não sei. Jesus ele viu a necessidade e fez o milagre, né? Foi justamente isso que Jesus fez. Exato. E então, assim, para vocês verem também que o objetivo de Jesus, como a gente vem falando, não era os milagres, e sim gerar salvação. Então, a gente tem que atentar muito a isso. Não é que os milagres não eram importantes, tanto é que era uma necessidade. Aqui, a gente pode ver que desde que ele nasceu ele era cego, imagina, aqui a Bíblia não fala a idade dele, né? Mas provavelmente ele já era um adulto. E imagino desde pequeno sempre vivendo uma vida à mercê da sociedade, nunca podia trabalhar, não podia fazer nada, de repente tudo, em questão de alguns momentos ali, tudo mudou na vida dele. Eu acredito que hoje, na atual circunstância, existe a dificuldade hoje, nos tempos modernos, da pessoa ser cega. Mas eu acredito que naquela época era muito mais difícil. Com certeza, não tinha tanta acessibilidade como tem hoje, né? Eu acredito que naquela época era muito mais difícil. Então, eu vivia uma vida miserável, né? Infelizmente. E Jesus deu a salvação para essa pessoa através da cura. Então, como a gente vem falando. E da fé dele. E da fé também, porque ele obedeceu. Sim, e foi, Deus. Exatamente. Nenhum milagre, você pode acompanhar, nenhum milagre até agora foi feito sem fé. Ele teve fé, tanto que ele obedeceu a Jesus. Ele foi lá e lavou seus olhos. Então a gente já pode deixar uma dica para você, se você quer um milagre na tua vida, você tem que ter fé, mas também você tem que obedecer. Assim como foi nas bodas de Canaã, que os empregados obedeceram o que Jesus mandou, o filho do oficial também, que Jesus falou através da palavra, ele creu na palavra de Jesus, voltou Jesus e o filho dele estava curado. Então assim, a fé, ela aliada junto com a obediência gera um milagre. Jesus vai ver a tua necessidade, onde quer que ele esteja, ele vai ver o que você precisa, os teus anseios, os teus desejos, ele vai ver e ele vai sim operar um milagre na sua vida, mas você precisa crer e obedecer aquilo que ele falar para você. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração por você, pela sua família. Creia que Deus é poderoso para operar milagres na tua vida. Amém? Amém. Senhor Deus, estamos mais uma vez na Tua presença, te agradecendo, ó Pai querido, por mais esta aula, te agradecendo por mais uma lição abençoada, te agradecemos por mais uma semana que passou e por mais uma semana que se inicia. Te peço, Pai poderoso, Pai santo, que abençoe as outras lições que virão, abençoe aqueles irmãos que estão vendo em suas casas, estão vendo no seu celular, talvez indo para o trabalho, que eles possam refletir, possamos ter a fé que este homem teve, que possamos ter a fé que ele teve, escutou Jesus, foi lá, lavou os seus olhos, ouvindo as palavras de Jesus. Ele foi curado, o milagre aconteceu, que o milagre possa acontecer nas nossas vidas também. Que nesses dias que estamos passando, que possam acontecer muitos milagres, empregos possam ser restaurados, saúde possam ser restauradas. Te peço, Pai querido, que famílias possam ser recuperadas. Te peço, Pai Santo, que abençoe a cada um que ouviu e viu até o final desse vídeo. E se for da Tua vontade, que até o domingo que vem possamos estar reunidos mais uma vez. É o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e não se esqueça, domingo o professor de vocês está ficando mais velho. Né? Então, parabéns pra ti, Jonas. Hoje é teu aniversário. Obrigado. A gente tá aceitando presente. Quer dizer, a gente não, né? Porque eu não. Mais uma primavera que se vem. Isso aí. Quer saber a idade desse menino, né? Com cara de guri? Só perguntar pra ele depois. Não precisa. Que Jesus abençoe vocês. Um ótimo domingo e até semana que vem. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo domingo. Paz.